Fala pessoal, aqui é o Jefferson. Eu vim falar para vocês mais um pouquinho sobre o controle da pressão arterial. Hoje eu vou falar sobre as classes de medicamentos para o controle da hipertensão arterial. Mas antes, deixa seu like aí no canal, compartilha com os amigos e vamos lá. As classes dos medicamentos, elas têm diversas do controle da pressão arterial. Então eu vou falar só um pouquinho das classes, não vou falar dos nomes comerciais dos medicamentos. Entre os medicamentos mais comuns que existem, um dos primeiros medicamentos são os diuréticos. Como o próprio nome diz, o diurético ele favorece a eliminação dos líquidos, então reduz o volume plasmático, lembrando lá que o sistema cardiovascular é um sistema fechado. Esse sistema fechado, qualquer aumento da quantidade de líquidos ali dentro, ele vai aumentar a pressão arterial, então uma certa redução desse volume plasmático desse sistema fechado vai gerar uma redução da pressão arterial. Só que quais as desvantagens dele? E eu falo parte dessas desvantagens para você, profissional de educação física. Quando tiver prescrevendo o treino, saber, ó, meu aluno toma diurético, ele pode ter algum desses sintomas. Fraqueza, cãibras, hipovolemia, que vai gerar hipotensão, disfunção erétil é comum nos homens, então perda de potássio excessivamente, de magnésio, pode levar a distúrbios cardiovasculares, fibrilação atrial, ventricular, redução na liberação de insulina, né? Então, por perdas de glicose também na urina, aumento do ácido úrico. Então, são alguns dos efeitos colaterais que podem ser causados pelos diuréticos. A gente também tem a classe de medicamentos alfa-antagonistas. Esses alfa-antagonistas, eles vão ser antagonistas a receptores alfa e vão ter mecanismos de redução da atividade barorreceptora. E tendo uma redução da atividade barorreceptora, vai ter uma bradicardia reflexa e pode ocorrer hipotensões ortostáticas. Temos bloqueadores, né? Então, os mais comuns são os beta-bloqueadores. É muito comum pessoas hipertensas, muito comum pessoas com problemas cardíacos tomarem beta-bloqueadores. Ele tem, por ser um bloqueador do sistema nervoso simpático, ele vai reduzir a força de contração do coração, reduz a frequência cardíaca, reduz a produção da renina. Ele também pode mexer com os barorreceptores e readaptar esses barorreceptores. E como ele é um beta-bloqueador, ele pode reduzir também o aumento das catecolaminas. Dentro dos bloqueadores, a gente tem os alfa-bloqueadores. Os alfa-bloqueadores também podem gerar hipotensão ortostática naquelas pessoas que tomam. Então, cuidado na questão das pessoas que treinam e tomam alfa-bloqueadores, que pode ter. Vai ter uma vasodilatação periférica sem alterar o débito cardíaco. Então, essa vasodilatação periférica não vai aumentar a frequência cardíaca, por exemplo. Pode em mulheres acontecer de incontinência urinária. Bloqueadores ainda dos canais de cálcio, então ele vai causar uma redução da resistência periférica. Essa redução da resistência periférica pode gerar algum tipo de hipotensão. Ele vai reduzir, logicamente, a entrada de cálcio no músculo liso. Reduzindo a entrada do cálcio no músculo liso, não vai ter uma contração tão forte do músculo liso e vai gerar uma perfusão maior do fluxo, reduzindo a resistência periférica. E a redução da resistência periférica vai ajudar no controle da pressão arterial. Pode gerar uma certa arritmia pela dificuldade do cálcio entrar no coração, lembrando que para o coração despolarizar, parte do cálcio vem do meio externo, então pode haver sintomas de arritmia, né? E depressão da função sistólica também por causa dessa questão. Pode ocorrer como efeitos colaterais edema maleolar, então seu aluno toma lá bloqueador de canal de cálcio, pode acontecer então edema maleolar e rubor facial.
e em alguns casos cefaleia e tontura. Tem também vasodilatadores direto, então são medicamentos que vão causar vasodilatação. Esses vasodilatadores diretos, eles vão causar por aumento da perfusão, e se a pressão arterial não for muito bem regulada, pode causar uma hipotensão também e uma taquicardia reflexa. Pode acontecer principalmente em mulheres hirsutismo, ou seja, crescimento de pelos em regiões não comuns em mulheres. Alguns inibidores, como o inibidor da enzima conversora de angiotensina, então ele inibe a produção da enzima conversora de angiotensina, que inibe a conversão da angiotensina tipo 1 em angiotensina tipo 2. Esse medicamento é uma classe muito utilizada, tem prioridade anti-aterosclerótica, retarda o declínio da função renal. Como um efeito adverso dele, tem uma tosse seca, pela enzima conversora de angiotensina ter um certo efeito no pulmão, então ela pode causar uma tosse seca. Pode ter uma certa elevação da creatinina e da ureia também pelo uso desse medicamento. Tem bloqueadores de receptores AT1. Esses receptores AT1 eles são receptores diretos da angiotensina tipo 1 que causam vasoconstrição. Se você bloqueia eles, então ele vai ter um poder de inibir a vasoconstrição e, por consequência, ele vai reduzir a pressão arterial. Tem inibidores diretos da renina. Esses inibidores da renina, eles não vão deixar a formação da renina, que não tem formação de angiotensina tipo 1, não tem a formação de angiotensina tipo 1 também, não tem a formação de angiotensina tipo 2, e aí a pressão arterial fica relativamente bem controlada. Em próximos vídeos eu vou gravar os tratamentos não medicamentosos da pressão arterial, que incluem a dieta e o exercício físico propriamente dito. Então fica ligado aí no meu canal, curte, compartilha com os amigos, ativa o sininho. Obrigado, tchau, tchau!